Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, ministros, colaboradores e demais pessoas presentes, e também os que estão em diferentes nações. Lá o missionário Miguel Bermudes Marim, na Nicarágua, e todos os que estão lá, ministros também, e colaboradores, e nos diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um privilégio grande estar com vocês. Nessa ocasião me dizem que já fazia uns dias que não estava com vocês. E dizem 4 anos. Isso se vai, passam voando os anos e assim é o tempo. Aqui na Terra estamos enviados por Deus à Terra por um tempo para estar no programa divino, e escutando sua voz e trabalhando em sua obra no tempo que nos correspondeu a nós viver, como aconteceu com os que vieram antes que nós, antes de nós a essa terra. O importante é saber para o que estamos nessa terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículos 8 em diante, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, diz o Senhor, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra é o nosso tema.
para esta ocasião, primeiro sábado do mês de abril. Sábado 5 de abril de 2014. Podem sentar, queiram ter a bondade. Atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra. De todas as coisas que o ser humano atende na sua vida, o mais importante é a voz de Deus, a voz de Cristo, atender sua voz, atender sua palavra, correspondente ao tempo que lhe corresponde viver, na forma estabelecida para vir essa palavra de Deus ao povo. E já que temos o livro das eras aqui, na página 265 do livro das 7 eras da Igreja do Reverendo, William Branham diz: no penúltimo parágrafo diz, como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. O que é que tira do mundo os filhos de Deus e os coloca no reino de Cristo? Em união com Cristo, a palavra de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E agora, como vem essa palavra? Diz que Cristo se identifica com o mensageiro correspondente a cada era, ao qual vem a palavra de Cristo para esse tempo, e essa palavra é a que eles proclamam, pregam e chega ao coração dos que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Aí recebem diretamente em sua alma o chamado de Cristo e são recolhidos nesse tempo. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Os coloca no corpo místico de Cristo em união completa com Cristo. Porque o corpo místico de Cristo, que é sua igreja, é seu corpo místico de crentes, é seu templo espiritual. São um, Cristo e sua igreja. Assim como o homem e sua esposa são uma só carne para com Deus. Estes mensageiros são chamados estrelas, porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Vimos como é que vem a revelação de Deus ao mensageiro de cada era e depois ele a passa ao povo, fala essa revelação ao povo e essa palavra, essa mensagem tira do mundo os escolhidos e os coloca em união completa com Cristo no reino de Cristo. Essa é a forma em que tudo isso acontece. Vamos ver outro lugar onde nos fala para
saibamos como é que vem o chamado de Deus para os filhos e filhas de Deus. Na página 168 e 169 do Livro das Eras diz: o reverendo William Branham, ungido pelo Espírito de Deus, diz: as 7 eras, ou seja, as 7 eras da igreja, agora estivemos dizendo constantemente que a verdadeira evidência de ter sido batizado com o Espírito Santo é que o crente receba a palavra para a era em que vive. Me deixe mostrá-lo claramente. As 7 eras, como estão no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, abrangem o tempo completo da plenitude dos gentios, ou seja, o tempo em que Deus está lidando com os gentios para a salvação, em cada era, sem excluir nenhuma. Diz a mesma coisa ao começar e ao terminar a mensagem. Ao mensageiro da era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve essas coisas, diz ele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vejam a forma em que Deus, em que Cristo fala à sua igreja. E essa é a voz que temos que escutar para o tempo que nos corresponde viver, a voz de Cristo. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. Um só mensageiro recebe da parte de Cristo o que Cristo tem que dizer à sua igreja. Nesse tempo, um só homem, o mensageiro correspondente a cada era é quem recebe a palavra, a mensagem de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que ele tem que dizer à sua igreja. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa, assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas, mesmo que é transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente só por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouvir o quê? O que o Espírito diz por meio do mensageiro à igreja para cada era, o qual é através do mensageiro de cada era. Isso é o que o Espírito Santo diz à sua igreja para cada tempo. O coloca em lábios do mensageiro correspondente a cada tempo. Cada indivíduo naquele grupo
Cada indivíduo naquele grupo é um que tem habilidade para ouvir o que o Espírito Santo, o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Primeiro o mensageiro recebe, depois o fala ao povo, e essa é a voz de Cristo por meio do seu Espírito para o seu povo. Assim foi em cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois, na página 169, no segundo parágrafo, diz: em cada era, temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar, e depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu as pessoas que dissesse somente o que ele disse. Saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 ao 37, diz: agregam aqui ou tiram lá e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Vejam a forma em que cada avivamento em cada tempo morre, porque tiram ou acrescentam e a mensagem já não é pura e, portanto, já o Espírito Santo se vai dessa era. Portanto, é preciso manter pura a mensagem na era em que a pessoa está vivendo. Quanto cuidado devemos de ter em ouvir uma só voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo os advertiu que dissesse somente o que ele disse, como também o fez Pedro. Ele advertiu que, se nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Vimos a importância de ouvir uma só voz. A voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, por meio dos seus mensageiros. Cada pessoa, no tempo que lhe corresponde viver, lhe corresponde escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro de Deus para esse tempo. E, se assim foi em tempos passados, continua sendo assim para o nosso tempo também. Em cada tempo, o mensageiro é conhecido pela mensagem que traz da parte de Deus. E os escolhidos são conhecidos porque seguem a mensagem de Deus e escutam a voz de Cristo por meio
desse mensageiro. Na página 227 diz: parágrafo 180. Agora, sendo que cada um destas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, se lembrem de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas a noiva do seu dia. E a cada mensageiro corresponde apresentar a Cristo a igreja noiva de seu tempo, porque a ela é enviado. Cada mensageiro em cada era. Porque através desse mensageiro é que o Espírito Santo traz sua palavra, a voz de Cristo para a sua igreja, na era em que as pessoas estão vivendo. Na primeira, segunda, terceira e assim por diante. E Deus não muda seu modo, sua forma de atuar. Portanto, a Escritura diz: se ouvires hoje sua voz, não endureças teu coração. É a voz de Cristo, sempre, por meio do Espírito Santo, no meio da sua igreja, falando através de um homem, de um mensageiro humano. Vejam, em Zacarias capítulo 7, uma escritura que conhecemos já muito bem. Capítulo 7, versículo 11 ao 12, diz de Zacarias: eles, porém, não quiseram atender, me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor... para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como vinha a palavra de Deus para o povo? Deus enviava por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, através dos profetas. Por isso vocês encontram nas Escrituras que estes profetas diziam que Deus disse tal e tal coisa e que dissesse ao povo. Essa é a ordem divina. Assim vem o ensinamento divino para seu povo, do Antigo Pacto, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. O povo hebreu esteve sob o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo está sob o Novo Pacto, o Novo Testamento. O mesmo que deu o Antigo Pacto ao povo hebreu, Deus, por meio do seu Espírito, Deus, por meio do anjo do pacto, é o mesmo que deu ao povo de Deus o novo pacto. Por isso, Cristo, na última Páscoa, ou última ceia com seus discípulos, diz em São Mateus, capítulo 26, versículos 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E agora o sangue do novo pacto não é o sangue de animaizinhos. É o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, o qual foi tipificado, representado naqueles sacrifícios de animaizinhos como o sacrifício do Cordeiro Pascual. E também como sacrifício, o sangue do sacrifício do Cordeiro Pascual que era aplicado sobre o batente umbrais dos lares hebreus lá no Egito para a preservação da vida dos primogênitos. Assim também o sangue de Cristo é para a preservação da vida eterna de todos os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E Cristo é a porta, e o sangue, onde estava lá? Na porta. Navega em ombreiras da porta. E assim, sendo Cristo a porta pela qual entram os escolhidos ao corpo místico de Cristo para fazer parte desse corpo místico e estar dentro comendo o Cordeiro de Deus, escutando Cristo e comendo sua palavra, aí estão seguros com vida eterna para a preservação da vida. É em sua igreja, onde estaria o Espírito Santo, como disse Cristo: eu estarei convosco, não com o mundo, convosco, todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e em São Mateus 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como estaria? Pois em Espírito Santo, falando à sua igreja, ao seu povo. Por isso diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como falava por meio do seu Espírito, através dos profetas, ao povo hebreu, fala por meio do seu Espírito, através dos mensageiros de cada era, à sua igreja. Vejam a forma de escutar a voz de Cristo, para o tempo em que a cada pessoa corresponde viver. É importante atender à voz de Cristo, prestar atenção, dar atenção, estar atentos ao que Cristo, por meio do seu Espírito Santo, diz à sua igreja, na era que corresponde a cada pessoa viver. Podemos dizer: eu sei que Deus falou por meio de São Paulo. Tinham que estar atentos os crentes daquele tempo ao que estava falando Cristo em Espírito Santo através de São Paulo. E assim, em cada era, tinham que estar atentos ao mensageiro de cada era. E na sétima era, tinham que estar atentos ao que o Espírito Santo estava falando por meio do mensageiro da sétima era ou etapa da igreja, sem acrescentar nem tirar, para que o avivamento permanecesse na igreja do Senhor Jesus Cristo. O reverendo William Branham disse: já não estamos na era pentecostal, ou seja, já não estamos na era sétima da igreja. Portanto, temos que conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo, para estar escutando a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, em nosso tempo.
a voz do Alfa e Ômega, do princípio e o fim, de Jesus Cristo, o primeiro e o último. Através da Escritura, encontramos também que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Isso está no capítulo 22 do Apocalipse. E diz, eu, Jesus, enviou o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, que a igreja estará dizendo o mesmo que Cristo já disse, através do mensageiro, para o tempo em que a igreja está escutando a voz de Cristo, passando a igreja por diferentes etapas. Apocalipse 22, versículo 6 disse: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que devem acontecer, Cristo as dá a conhecer por meio do mensageiro falando à sua igreja. O Espírito Santo falando à sua igreja é quem dá a conhecer as coisas que devem acontecer, mas sempre usa o mensageiro humano. O reverendo William Branham, falando desse anjo, diz que é um espírito de profeta. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E os espíritos dos profetas são encarnados de tempo em tempo. E quando Deus os faz carne, fala ao seu povo através desse espírito de profeta encarnado no meio do povo. O reverendo William Branham disse: pode ser Elias ou algum dos profetas. Isso está por aí pela página 41 e a página 94 do livro de citações. Por aí você encontrará isso. Tudo o que Deus vai falar por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, o faz em sua igreja, que é a que está dentro do pacto que está vigente, o novo pacto. É no meio de sua igreja que Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. São as promessas de Cristo para sua igreja, promessas que não falharam e que não falharão neste tempo também. É uma bênção e um privilégio grande estar escutando em nosso tempo a voz de Cristo, que é a voz da Escritura, a voz da palavra correspondente ao tempo final. Tendo também toda a palavra que já foi falada em eras passadas.
Porque temos a palavra aqui, desde o Gênesis até o Apocalipse. Portanto, a palavra prometida para o nosso tempo, ele a estará vivificando, ou seja, trazendo a vida, trazendo a realidade. E estaremos escutando a voz de Cristo nos falando diretamente à nossa alma, ao nosso coração e nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Todas essas coisas que são o programa divino para o tempo no qual estamos vivendo. Por isso, sempre queremos escutar a voz de Cristo no meio da sua igreja. Nos diz Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Assim é como estava no templo, ou tabernáculo que Moisés construiu, e como estava no templo que o rei Salomão construiu. E está no templo, que é o corpo místico de Cristo, sua igreja, sob o novo pacto. São Paulo dizia, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mostra que cada crente como indivíduo é um templo, para Deus morar nele também, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus como filhos e filhas de Deus. Nascidos na família de Deus por meio do novo nascimento. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, disse Cristo a Nicodemos. Quem não nascer da água, a palavra aí, do Espírito Santo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício, vejam, todo edifício se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo como um templo espiritual composto por pedras vivas, seres humanos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vem, aqui mostra que todos os crentes em Cristo, como pedras vivas, formam esse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. E o indivíduo crente em Cristo que faz parte do templo espiritual de Cristo, ele também como indivíduo é um templo espiritual para a morada de Deus aqui na alma. A alma é o lugar santíssimo em cada pessoa como um templo espiritual. E a alma sendo o lugar santíssimo,
no corpo místico de Cristo venha a ser a era de pedra angular. Essa é a alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde todas as promessas de Deus correspondentes ao tempo final vão ser cumpridas e onde Ele estará falando à sua igreja neste tempo final. Já não está falando na primeira era, falou na primeira era através de São Paulo, falou na segunda através do mensageiro da segunda, na terceira era através do mensageiro da terceira era, na quarta era através do mensageiro da quarta era, na quinta era através do mensageiro da quinta era, na sexta era através do mensageiro da sexta era, na sétima era através do mensageiro da sétima era, que foi o reverendo William Branham, e assim por diante. O que falta? Nossa era. Aí é onde Ele falará tudo o que nós devemos conhecer neste tempo final. Aí será onde nos revelará o que os 7 trovões falaram e que a João foi proibido escrever, o qual contém a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação que nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos e estaremos atendendo a voz de Cristo neste tempo final, na era ou etapa que nos correspondeu viver e que correspondeu a Ele falar à sua igreja. E não estaremos com os braços cruzados, mas que Ele estará falando e atuando, e nós estaremos escutando e atuando, trabalhando na obra do Senhor, no que corresponde ao nosso tempo. Não vamos estar fazendo uma arca literal, porque isso foi para o tempo de Noé. Mas essa arca literal não aguenta o fogo que virá. Já não será um dilúvio de água, mas de fogo. Portanto, nos mantemos escutando a voz de Cristo em nosso tempo, para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E nos mantemos trabalhando no programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra neste tempo final. Amanhã continuaremos com o tema correspondente, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo buscando até o último dos escolhidos. E na tarde, depois estaremos na atividade, depois do almoço, estaremos na próxima atividade, que já foi anunciada, que será de 1h30 a 2 horas depois de agora. Se já Juan estava me olhando, já devem ser como as 2. É de 1 a 2 horas depois de terminada esta atividade da manhã. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, a vocês presentes e aos que estão em outras nações, ministros e colaboradores, e a ti também, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente, e a todos os ministros e colaboradores e demais irmãos aqui presentes e a todas as nações. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Conosco novamente, o reverendo Juan Ramos.